Fala pessoal, sejam bem-vindos ao MLA Cast TV, onde a gente posiciona e conta as histórias de empreendedores, executivos, C-levels, a nossa comunidade hoje de executivos e empresários que não só tem uma jornada de experiência que faz todo sentido para a tua vida e para a vida das pessoas que você conhece, que ou estão numa carreira executiva ou querem estar numa carreira executiva. A ideia da gente aqui é sempre poder passar para vocês como alguém que vive do propósito, alguém que construiu uma jornada, teve as mesmas questões que você passa hoje, os mesmos medos, inseguranças, e a diferença dessas pessoas que estão aqui hoje é que elas não desistiram em nenhum momento e usaram todos esses momentos difíceis e desafiadores para aprender e fazer a sua vida profissional e pessoal evoluir. Então fica com a gente que hoje a gente vai apresentar um convidado super especial. Vocês vão conhecer o Gustavo, vou apresentar ele daqui a pouquinho. Gustavo é um cara incrível que tem uma carreira absurda aí na parte de tecnologia. Trabalhou em multinacionais globais, enfim, empreende. Mas eu acho que o ponto principal aqui para deixar para vocês é: se você é de tecnologia, se você gosta de entender como as pessoas conseguiram construir vitória, você vai ter uma oportunidade grande hoje de ver que todo ser humano ele é igual. O que modifica ele é a tomada de decisão que ele tem na sua jornada e na sua carreira. Então, sem mais delongas, Gustavo, primeiro agradecer a tua presença. Acho que a gente bateu alguns papos aí, a sinergia foi incrível, inclusive de convidados que já estiveram aqui. Mas eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem é o Gustavo, um pouquinho do seu background, para a gente poder contar a sua história aqui hoje de fato. Tá legal. Luigi, primeiro que tudo, cara, eu tenho a agradecer pelo convite. Foi um convite, assim, inesperado. Não conhecia o teu podcast. Cara, que a gente começou a conversar. Achei maravilhoso. Tô encantado aqui com o formato. E eu confesso que, assim, nunca participei de um podcast. É a primeira vez. Olha já isso. dei entrevistas, palestras, mas é a primeira vez. Estou muito emocionado de participar e honrado pelo convite. Pô, que bom. Então, para me apresentar, meu nome completo é Luiz Gustavo Lins de Figueiredo, um nome bem extenso, mas a maioria das pessoas me conhece por Gustavo Figueiredo. Legal. E antes que me perguntem, por causa do sotaque, então eu sou de Recife, então faz 24 anos que eu moro aqui em São Paulo e obviamente eu vim para São Paulo para batalhar para o emprego, aqui é onde é a terra das oportunidades. Sim. Então, desde lá eu tô aqui. Então, assim, vim para passar 6 meses e faz 24 anos que estou aqui. Que bacana, cara, que bacana. E hoje o Gustavo, ele tem alguma área dentro da tecnologia que você foca mais? Conta um pouquinho do seu currículo para depois a gente aprofundar aqui, até para as pessoas conhecerem a tua parte profissional também. Sim, perfeito. Assim, o meu currículo, então eu diria que a minha formação, ela foi uma formação mais tradicional, então não teve nada assim disruptivo como os empreendedores hoje de startup que com 2 anos já explodem, já fazem IPO, etc. Então foi algo mais, digamos assim, tradicional. Então eu sempre fui apaixonado e aficionado pelo tema, por tecnologia. Sim. Desde criança sempre gostei muito de ficção científica. Então me apaixonei por isso, então naturalmente eu fui por esse caminho. Então cursei a faculdade, comecei como estagiário, comecei na parte de software, que era o que me encantava, essa parte de criatividade. Legal. E aí fui galgando as carreiras, os degraus, até chegar onde estou. Não que eu vou parar, ainda falta muito, mas até hoje, pelo menos, tem dado certo. Que bom. Não é nada, digamos assim, muito predestinado, muito traçado, mas eu acho que o ponto eu nunca desisti, sempre trabalhei duro, e sempre tentei agarrar todas as oportunidades que eu tive com unhas e dentes. Então, eu acho que esse é o, digamos assim, é a fórmula... É o caminho, né? De onde eu cheguei até aqui. Legal, Gustavo. Bom, o que a gente normalmente inicia, né? E sempre tenta trazer aqui para as pessoas que assistem, até para o próprio posicionamento de quem está aqui, entender como que você já trouxe um pouquinho que veio de Recife, enfim... qual que foi o momento do Gustavo na infância, juventude, que foram talvez aí as principais influências que ele teve para trabalhar na área de tecnologia? Porque alguém muito possivelmente te influenciou ou te mostrou algum caminho e queria te
queria que você contextualizasse isso, mas ao mesmo tempo também contasse um pouquinho de como foi a tua juventude nesse processo. Sim. Então, isso é engraçado, né? Porque geralmente as pessoas elas têm alguma influência da família, coisa do tipo. Então, eu fiz um caminho meio contrário disso aí. Então, meu pai, ele originalmente era militar, então militar da aeronáutica. Então, ele trabalhava no Hospital da Aeronáutica. E aí, quando eu era novinho, ele decidiu pedir baixa da aeronáutica e foi ele foi fazer a carreira dele como dentista, que ele era dentista. Então, ele decidiu empreender. Então, ele já foi empreendedor aí nato. Caramba. Isso, exato. Então, ele montou o consultório dele, então ele é da área de saúde. A minha mãe, ela é ligada à nutrição. Então, ela passou aí 30 anos da vida dela trabalhando numa empresa chamada Vigilante do Peso. Então, programa de dieta, programa de saúde, super saudável. Então, lá em casa sempre foi bem saudável. E minha irmã, mais nova, mas ela sofreu mais influência disso, ela é fisioterapeuta. Uhum. Então, assim, eu vim de uma família bem tradicional. Pai, mãe, um irmão, 4 pessoas. Classe média. Luta para pagar conta, luta para dar o melhor para os filhos. Cara, que legal. Tudo conquistado com muito suor. E nessa parte de influência de profissional, eu fui a ovelha negra da família. Então, assim, eu sempre gostei mais de matemática, sempre gostei mais dessas coisas mais exatas, sempre gostei, filme de ficção científica, então Star Wars, aqueles negócios ali, tudo me encantava bastante. Então, eu acho que a influência começou a partir daí. E graças a Deus, eu com essa aptidão, com essa tendência, meu pai eu consegui pedir para ele um computador de presente Dia das Crianças. Eu lembro como se fosse hoje. Uhum. Eu tinha 9 anos de idade. Então, ele conseguiu, com um sacrifício, me dar esse computador. Que legal. Então, a partir daí foi que eu acho que a aptidão, a tendência, que esse negócio que veio mais nato pelas ciências exatas, mas, aí mais uma vez eu agradeço a Deus por ter permitido que meu pai e minha família pudessem me fornecer esse instrumento. Então, teve um computador em casa quando eu tinha 9 anos. Então, aí a partir daí eu comecei a explorar. Que legal. Então, eu não diria assim que teve uma influência da família diretamente. Mas no curso em si que eu fiz, porque já era uma tendência natural, então teve sim. Eu me lembro muito bem, eu estava em um Natal, na casa de um tio meu. Então, tinha um primo mais velho, que a gente estava conversando sobre o que eu vou fazer de vestibular. Então, eu estava muito fixo na cabeça que eu ia fazer engenharia eletrônica. Então, esse meu primo pegou e falou, cara, não vai por esse caminho não, tem um outro caminho, vê ciências da computação, porque eu acho que esse negócio aí vai bombar. Então, eu fui com aquilo ali, dormi, pensei e me decidi fazer isso. Bem, eu acho que foi uma dica excelente e eu acho que pelo menos até agora tem dado certo. Que bom. E você, enfim, veio do Nordeste. Que cidade que você nasceu? Onde é que sua família se estabeleceu? Conta um pouquinho disso pra gente. Eu sou natural de Recife, nasci em Recife mesmo. Então, fiquei lá até Hoje eu tenho 46 anos de idade, então eu fiquei lá até os 22. Legal. Então, fiz tudo lá. Então, minha infância foi uma infância, digamos assim, como falei anteriormente, tradicional. Família, 4 pessoas, amigos, brincava na rua. Graças a Deus foi muito feliz, nunca tive nenhuma intercorrência, nada. Sim. Bem, bem tranquila. Então, assim, meus pais puderam me fornecer isso aí. Então, dou graças a Deus a isso. Então, fiz lá meu colégio, estudei, fiz o vestibular, entrei na Universidade Católica lá, me formei e logo depois de formado é que eu vim para cá. Mas só que antes de vir para cá, eu comecei a trabalhar lá, comecei a estagiar lá. Então, como a carreira de qualquer, digamos assim, profissional, foi bem tradicional. Estágio, então estagiei lá sacrificando, estudando à noite e trabalhando de dia. Pegando ônibus, não tinha carro, correria. Chegava no final de semana, tinha que estudar. Então foi bem bacana, bem árduo. E eu acho que isso me deu mais impulso, me deu mais vontade de ter ambição para correr atrás das coisas. Bom. Cara, e uma pergunta que não pode ser calada em hipótese alguma, claro, né? Como um bom pernambucano, qual que é o maior de Recife? Náutico, Esporte... Olha. Agora eu vou saber de onde é que você veio. Agora pegou. Então, assim,
Não tem como... Números e fatos são fatos, então o maior hoje é o Sport Recife, mas time você não escolhe. Quem escolhe é teu pai. Então, eu não tive opção. Sou torcedor do Santa Cruz. Santa Cruz! Isso aí. O time das multidões, multidões. Mas, assim, muito em homenagem ao meu pai. Cara, você acredita que o meu pai, apesar da gente ser daqui, de São Paulo, o meu pai, ele, em inúmeros momentos, ele me mostrava uma coleção de jogos de botão. Futebol de botão de mesa. E, cara, eu tenho 38 anos. Quando a gente lembra de 5, 6 anos, ele já jogando com os meus tios, enfim, eu ficava alucinado com aquilo, né? E quando eu via os joguinhos, tinha o time do, se eu não me engano, era do Sport do Santa Cruz mesmo. Mas o botão do Sport do Santa Cruz eram diferentes. Então ele queria que eu jogasse com o do Palmeiras, porque Palmeiras era o time da gente, não sei o quê. Mas quando eu via o botão, o formato que era, maiorzinho, aquele goleiro bem estilizado, eu jogava mais com esses times do que com os times daqui. Ficava puto comigo. Enfim. Mas, cara, futebol é outra forma que pega a gente, né? Não tem como. E quem é do Nordeste, normalmente quando a gente conversa, por exemplo, eu morei em Salvador durante 13 anos. Lá é Bahia ou Vitória. Exato. E todo lugar que você vai, o maior do Nordeste é o estado e a cidade que você tá, né? O time de lá. Então é muito bom isso, cara. Essas experiências são ótimas. Bom, eu acho que o ponto legal que você trouxe de juventude aí e das principais influências, tem um ponto que conecta que é muito bacana. Você usou muito dessa tua perspicácia e daquilo que você teve de sensibilidade para, putz, isso aqui é legal, por que não fazer isso? Isso aqui é algo que eu gostei, vamos entender melhor como isso funciona. E como todo processo de quando a gente está se descobrindo, a gente vai pedir algum tipo de conselho, a gente vai perguntar para outras pessoas. Então você também teve alguém que no momento que você poderia ter ido para uma área que também é de tecnologia, mas falou, pô, dentro do que você está me falando, ele possivelmente enxergou o que você de fato queria fazer e talvez na sua cabeça seria a parte eletrônica, né? Não a parte de ciências da computação. E isso é legal porque todo mundo que toma uma decisão, se ela não tiver as suas próprias convicções, seus próprios instintos, a probabilidade é que ela comece a caminhar em círculos que são viciosos até ela entender o que está acontecendo e fazer a diferença na própria vida. Então, acho que essa já é uma lição que as pessoas que estão aqui precisam ter. E depois que você toma essa decisão, você com certeza teve noites mal dormidas, como você trouxe aqui, momentos de muito estudo e muita prática. Teve apoio dos pais? Teve. Mas se você não tivesse feito sua parte, nada disso teria acontecido, né? Enfim. Um ponto de desenvolvimento quando a gente fala sobre isso, Gustavo, tanto da parte profissional quanto da parte pessoal, passamos por essa fase, o Gustavo foi, estudou, seguiu esses princípios, escolheu uma profissão. Quando você toma essa decisão, você caminha para os primeiros passos na sua profissão. Então você se formou ali. O que aconteceu com você? Você começou a trabalhar onde? Quais foram as suas primeiras oportunidades de fato? E em cima disso, quais foram as dificuldades de iniciar em algo que, apesar de você ter se formado, é um mundo novo ali? Sim. Porque você terminou um desafio que foi uma formação. Agora você está num desafio que estou iniciando um trabalho novo e quem sou eu fazendo isso? Sim. Luigi, então assim, antes até de ter me formado, então eu já entrei no próprio mercado, entendeu? Então óbvio que você começa de baixo. É bem natural. Então, principalmente na minha geração, né? Que não é igual essa geração Z, millennial, que quer começar já como CEO. Então, assim, nesse ponto eu fui bem humilde e eu procurei começar mais de baixo mesmo, entendendo como é que funcionavam as coisas. Então, eu tive uma excelente oportunidade de trabalhar numa que eu agradeço até hoje, numa consultoria financeira. Então, era era um pai de um amigo meu, que ele tinha essa consultoria financeira, tributária. Então, o cara era uma sumidade, então trabalhava para grandes grupos lá no Nordeste. E ele, nessa época, já tinha um sonho
de montar uma startup de software. Software para auxiliar ele dentro dessas consultorias, dentro dessas empresas. Principalmente naquela época estava muito em questão os softwares ERP. Então ele queria criar um software financeiro, criar um software de ativos. E aí eu fui convidado para trabalhar lá. Foi muito bacana, foi muito legal. Aprendi muito, eu tive a oportunidade de experimentar, tive a oportunidade de aprender. Até hoje eu agradeço ele, José de Ribamar, cara excelente. E é uma coisa que você só consegue conectar os pontos quando você está lá na frente, né? Então, como ele manjava muito, entendia muito de negócio, ele sempre falava, olha, antes até do que você entender da tecnologia, vai aprender um pouco do negócio, vai conectar, vai entender. Só que aquilo ali para mim naquela época não soava muito bem, porque eu era jovem, sedento por tecnologia, sedento para entender coisas mais da minha área. E aí eu dizia, tá bom, é interessante, mas eu quero focar na tecnologia. E aí anos depois é que eu vi, poxa, ele estava certo. Quando você começa a trabalhar mais na indústria, quando você começa a trabalhar mais com decisão, quando você começa a trabalhar mais entregando solução para os clientes, é que você vê que você tem razão. Então, até hoje eu agradeço ele sobre esse toque. E aí, logo na sequência, depois disso aí, foi uma passagem de aproximadamente 1 ano, aí eu fui para o estágio mais, digamos assim, formal, né? Então, fui no CAA, fui ver oportunidades de estágio, porque até tinha que cumprir créditos dentro da faculdade. Sim. E aí eu também tive uma excelente oportunidade que eu acho que foi um dos melhores momentos assim da minha vida, em termos de profissionais puramente falando. Então fui trabalhar numa empresa que não existe mais, chamava Grupo Elógica. Então assim, eles eram uma sumidade em termos de tecnologia no Norte e Nordeste, trabalhavam muito para bancos, trabalhavam muito para algumas estatais. Foi o primeiro provedor de internet do Norte e Nordeste, fazia frente a alguns outros grandes entrantes que queriam chegar lá. E lá eu aprendi muito sobre tecnologia, muito sobre tecnologia de ponta avançada. Então tive a oportunidade de trabalhar lá, foi muito legal, com pessoas absurdamente conhecedoras do assunto. E por que eu falo que foi uma das melhores fases da minha carreira? Porque era puro. Não tinha politicagem, não tinha nada de você estar só pensando em ego. O que tinha, pelo menos no estágio que eu estava e com os meus pares, como eu era estagiário, como eu estava no início de carreira, era quem dá a melhor solução? Quem que é o cara melhor? Quem que busca e consegue aprender mais? Qual tecnologia é melhor aplicada a isso? Quem consegue trazer mais novidade? Ninguém pensava em dinheiro, ninguém pensava em sub de cargo. O pensamento era, vamos fazer isso aqui porque automaticamente, eu pensava para mim, vou fazer isso aqui e vou me destacar como melhor, que automaticamente a coisa vem natural. Com certeza. E é uma coisa que eu levo até para a vida inteira, até hoje. Porque deu certo naquele momento e eu acho que a tendência é dar certo pro futuro. E vem dado. Não, muito bom. Esses primeiros passos tem muito disso, né, da pureza do que você está criando naquele primeiro momento. E nessa fase que você está falando, eu vivi um pouco disso também. Ainda quem era melhor no que fazia tinha preferência. Não que hoje não seja como antes, mas hoje existem outros fatores, inclusive políticos, que podem atrapalhar um pouquinho isso. Então, quando você gera valor, e a gente está, inclusive, um dos propósitos de geração de valor é porque a gente está resgatando aquele período. Então, tem muita gente que se beneficia de muita coisa politicamente ou por influências, mas quando você começa a ver que está perdendo a qualidade por fazer isso, se pede um resgate. Quem é que resolve isso hoje de fato mesmo? Nessa jornada, o que foi para você, pensando nesse momento específico que você falou, o maior desafio que você tenha passado assim? Porque como novidade, você tem que colocar em prática o que você aprendeu. Então, para as pessoas que estão assistindo e para o teu público que vai ver isso no teu posicionamento, o que você diria para nós assim que foi talvez a principal dificuldade? Porque você seguiu o seu propósito, foi no caminho que você queria, mas dentro de uma dificuldade ou outra você aprendeu algo sobre o Gustavo que talvez você não tinha ciência ainda. Conta um desses picos de desafio que você teve para a gente. Eu diria que nesse momento, bem no início da carreira, eu diria que foi uma descoberta muito,
digamos assim, gratificante para mim. E ao mesmo tempo foi um desafio, porque no momento em que você está buscando evoluir na carreira, buscando muito mais conhecimento, buscando, digamos assim, o auge do que é possível para você naquele momento, você fica muito individualista. E aí, quando você trabalha em corporações, ou até mesmo quando você empreende, ou até mesmo você tem algum negócio, uma equipe, um departamento, não tem como você conseguir chegar lá, vencer os desafios se não for em time. Então, esse começo da carreira foi o grande, digamos assim, a quebra de paradigma de que, peraí, você não depende só de você. Você pode ser o melhor, você pode fazer tudo certinho, mas você tem que conectar com outros pedaços que outras pessoas estão fazendo. E de repente vai ter pessoas tão boas que estão num nível acima do teu, e você tem que ter o ego e o reconhecimento para saber que aquilo ali é melhor, e também tem pessoas que estão num nível que não estão no teu mesmo ritmo. E aí você tem que ter a paciência e também tem que entender como pegar essas pessoas pela mão para trazê-las juntos para trabalhar. Porque se não andar, se não funcionar como uma orquestra, esquece. Você pode ter o melhor solista, mas ele não vai dar conta. Não dá conta. E aí entra na parte que a gente sempre consolida essa parte. A tua consolidação de maturidade nesse momento foi entender que a força que você precisava para absorver conhecimento, naquele momento precisava do individualismo. Você tinha que deixar um pouco de lado algumas coisas. Sim. Só que na prática é exatamente o que você colocou. Parafraseando, se você coloca isso em prática sozinho, sendo que você tem um time e inúmeras pessoas ali que podem te ajudar, e você acaba não usando isso em benefício deles e de você também, porque é o todo que vai te gerar o resultado que é esperado pela empresa ou por aquela área, as coisas não acontecem. Então, consolidar essa maturidade, com certeza, já mostra que você está indo para um próximo nível, inclusive de resultados. E o que é legal a gente falar aqui, dentro dessa experiência, o que você considera que mudou o jogo para você, fora isso que você falou? Quando você começou a viver a experiência de troca com essas pessoas, o que você começou a ganhar que você não imaginaria, por exemplo, que é possível quando você estava só desenvolvendo sozinho? Isso aí trouxe essa quebra de paradigma, trouxe uma evolução muito grande na minha carreira também, que é o que a gente acabou de falar. Então, primeiro, eu tive que ter a paciência e conseguir ter a habilidade de tutoriar quem não estava no mesmo nível que eu. Então isso aí já foi um ganho, porque você passa a ser referência, você passa a ser reconhecido como uma liderança natural, e com os que estão num ritmo mais acelerado que você, ou que tem uma senioridade maior, quando você começa a tratá-los com respeito, começa a buscar conhecimento e começa a admitir, ser humilde de que não conhece, eles também te passam a tratar com mais respeito e te passam a ensinar, lecionar, dar os toques e fazer o que a gente fala hoje de coach. Então, eu acho que esse é o principal ganho. E aí, eu acho que isso são características essenciais para você ser um bom líder hoje. Você reconhecer que sempre precisa de ensinamento, precisa de coach, e você ter a humildade de conseguir trazer os outros para o teu nível também. Então, eu acho que isso foi o principal ponto de ganho nessa quebra de paradigma. E que é a base de toda a liderança, eu creio. Totalmente, concordo com você. As pessoas, às vezes, elas têm medo, insegurança, procrastinam, porque elas centralizam muito, porque elas têm medo de perder o seu lugar. E eu tô te dizendo isso em altos escalões, não tô falando só em baixos, não. Acho que a parte da política que atrapalha, vamos privilegiar esse ou aquele porque tem mais familiaridade. Isso já está caindo por terra com esse princípio de verdade que a gente está falando aqui em todos os episódios, inclusive aqui agora. Mas quando você coloca em prática isso, o ser humano ele não nasceu para ser sozinho, né? Então, em relações de trabalho, família, no que for, se você nasceu para servir alguém com o melhor que você tem, se você não faz isso, automaticamente você vai implodindo. E esse implodir normalmente vem em questões emocionais,
questões mentais, que são esses medos, esses receios de não saber lidar com aquilo que se sente. Então, como eu olho para isso e resolvo isso? Se eu tenho outros olhares dentro disso que me ajudam a enxergar, eu não resolvo isso de forma muito mais rápida. Então, eu acho que tem uma coisa muito bacana disso que você falou aqui. Você se permitiu vivenciar tudo isso, e como você já foi um ouvinte de si mesmo lá atrás, de falar, putz, tecnologia é o que eu quero fazer. Tem uma coisa bacana aqui, ganhei um computador ali muito jovem que já me abriu uma mentalidade diferente. Você aprendeu a se ouvir e a se permitir para que as coisas acontecessem para você. Então, cada passo desse que você deu foi uma jornada de experiência nova que foi te ensinando. E isso é muito bacana. E você que está ouvindo a gente, não permita que o medo, a insegurança, achar que vai ser passado para trás, ou achar que alguém, por você estar ali compartilhando algo, vai tomar o seu emprego ou a sua oportunidade de negócio. Uma apresentação que você manda para um cliente de vendas, ele vai pegar aquilo, vai copiar e vai implementar no negócio dele. Gente, se você não está fazendo algo para gerar valor de verdade, você não vai saber se a pessoa ela está ao seu lado ou contra você. E independente disso, se você for você mesmo, aqueles que não vão conectar com você, automaticamente vão estar fora. Deixa ele aplicar, deixa ele fazer o que ele quiser com aquele material que ele pegou. Ele não vai ter o mesmo resultado que você, porque quem criou aquilo foi você. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir da forma que você consolidou esse trabalho. Cara, muito legal essa ideia de permissão. Não são todas as pessoas que têm isso. Parabéns por isso. Pensando na evolução dessa tomada de decisão que você teve, quando a gente vai criando esse nível de maturidade, Gustavo, o que eu percebo em todo mundo que vem aqui, e é uma pergunta que eu preciso te fazer. Claro. Comecei a descentralizar, comecei a conectar o que eu sei com as outras pessoas, fiz parte de um time. Com naturalidade, você vai começar a ter projetos bem executados, negócios que você participou, que te colocaram no mapa ali daquilo que a gente chama de agora todos estão olhando isso porque tem alguma coisa muito grande ali acontecendo. Qual que de fato foi o momento assim que você falou assim, olha, esse resultado e esse projeto foi um destaque na minha carreira e começou de fato a mostrar o porquê que eu saí de quem está iniciando o projeto, iniciando uma carreira, para alguém que já consolidou uma mudança e me colocou com um nome no mapa através desse projeto ou dessa ação que eu fiz? Sim, na verdade tem um passozinho antes aí que eu gostaria de compartilhar, que é o seguinte. Então todo esse ponto aí onde a gente chegou, que eu estava trabalhando lá em Recife, tudo, então, e descobri que esse papel de liderança, que você tem que buscar quem está junto e pegar e ser humilde o suficiente para aprender com quem é mais senior que você. Então, tem um ponto que isso aí me deu certeza absoluta do que eu queria fazer da vida. Realmente eu escolhi a profissão certa, é isso que eu quero. Então agora aí o próximo. Então, já que eu estou na profissão certa, então eu sempre tive essa visão. Então eu quero chegar no topo da minha carreira. Legal. Então eu já criei essa visão e disse, poxa, mas... Então aqui no Nordeste, aqui em Recife, o mercado é pequeno. Então, teve alguns amigos meus que vieram aqui para São Paulo por uma oportunidade ou outra. Aí eu disse, poxa, vou ver como é o mundo lá fora. Eu nunca tinha vindo para São Paulo. Então, com 22 anos, eu peguei e decidi, vou dar uma olhada lá em São Paulo, vou passar 6 meses. Então, eu vim para cá, tirei férias, vim para cá, aproveitei e marquei um monte de entrevista. Então, passei, sei lá, em 80% delas, e eu decidi vir para cá. Aí, 3 semanas depois, eu estava aqui em São Paulo, para passar 3 meses, ficou todo mundo lá em Recife, pai, mãe, irmã, tudo, e eu vim para cá. E aí eu digo que foi um grande, digamos assim, uma alavanca gigantesca na minha carreira, e foi no começo da carreira aqui em São Paulo, eu comecei a trabalhar em consultorias de software, consultorias de desenvolvimento de software, etc. Então, o que aconteceu a partir daí? Então, nessas consultorias, eu comecei a trabalhar mais no mercado financeiro, fazer vários projetos para o mercado financeiro. Então, a gente pode falar aí Itaú BBA, Banco Votorantim, Deutsche Bank. Então, passei por vários, porque eu acreditava que nesse início de carreira e nesse gás da juventude, você trabalhar em consultoria ia te dar muito mais
exposição, né? experiência, ambientes diversos, networking. Então, nesse início de carreira, principalmente no mercado financeiro, então consegui ir de desenvolvedor de software, passei para analista de sistemas, depois comecei a liderar equipes e aí virei gerente de projetos. Então, foi muito legal porque foi muito rápido. Ao passo que se eu tivesse entrado numa empresa, numa corporação, poderia levar mais tempo para fazer Com isso certeza. e não me dar tanta bagagem e musculatura. Então, foi muito bacana. Então, passei por pré-vendas, então fechava escopo dentro de cliente, exposição em cliente, lidar com o cliente sempre tem razão, então eu comecei a aprender a engolir sapo aí dentro dessa época. Então, foi uma experiência muito legal. E aí, nessa época, eu aprendi bastante sobre o mercado financeiro. Então, geralmente, mesmo você trabalhando em tecnologia, você tem alguma indústria que você tem uma experiência adicional, uma experiência a mais ou outra. Então, eu diria que hoje, minha experiência maior é no mercado financeiro e em seguradora, que a seguradora é a próxima etapa aí da carreira. Legal. Então, quando eu cheguei nessa parte aí de gerente de projetos, de consultorias, gerente de operações, aí eu decidi que, poxa, o que está faltando agora para eu ir mais para o mundo corporativo? Mas antes disso, até para você já não chegar no mais Sim. próximo do momento atual, o que nessa tomada de decisão sua, Gustavo, foi o ponto principal em um projeto em equipe ou em alguma coisa que te despertou assim, cara, hoje eu posso ser um gerente de projeto, hoje eu posso ir para um ambiente corporativo liderando como um head, como um CTO, como um C-level. Qual que foi o projeto assim que você pode falar, obviamente, ou contextualizar por cima, que colocou realmente tudo que você aprendeu em prática, que foi o mais desafiador? E por que essa pergunta? Porque as pessoas acham que quem chegou no topo chegou sem passar por uma série de coisas. Ah, tá lá, eu também no lugar dele estaria lindo e maravilhoso ali vivendo tudo isso. Só que tem um desafio, ou tem uma série de desafios, que aí você vai contextualizar pra gente, que fazem com que essa chancela de conseguir mostrar o meu valor te gabarite para essas novas posições. Tem alguma específica ou foi uma série delas que aconteceram? Na verdade, foi uma série delas. E aí eu uso... Claro que tem uma mais emblemática que vem mais na cabeça, eu posso falar sobre ela, mas qual que é o princípio que eu sempre utilizei? Não se limita só à tua função. Legal. Faz sempre mais do que esperam de você. Que automaticamente, quando surgir uma oportunidade, ela vai ser tua. Legal. Porque você é o cara que está mais preparado. Então é aquele negócio, todo mundo, como você falou, pode achar que é sorte, pode achar que é fácil demais, mas a sorte ela aparece, então é um fator inexorável, ela tem na vida, você tem que ter sorte, mas a sorte ela aparece mais para quem está mais preparado. É isso aí. O ditado já diz isso. Exatamente. Né? Então, citando assim um projeto que pode ter sido emblemático, que deu essa virada da maré para mim, foi um projeto de cartões na Fidelity. Na época, então, eu entrei como, hoje a gente fala Product Owner, nessa época, um analista de sistemas mais senior, e aí tinha o gerente dessa operação, então eu comecei a trabalhar com ele, então eu fazia muito mais do que simplesmente eu tinha que fazer como analista de sistemas, então eu auxiliava ele, eu era o braço direito dele, então eu era a referência dele para a equipe, e a equipe também via isso em mim. Então, durante o decorrer do projeto, eu estava com tanto domínio sobre o projeto que esse gerente de projetos ele foi alocado para um outro projeto que precisava, que estava iniciando, e automaticamente eu assumi a posição dele. Mas por quê? Porque eu tinha tomado e adotado essa postura de fazer mais do que era minha responsabilidade. Então, automaticamente, a equipe ela tinha referência em minha pessoa e toda a alta gestão da empresa também me tinha como referência para reportar sobre o projeto. Então, a partir daí foi o que eu alavanquei realmente para ficar mais na gestão. Legal. Gestão, liderança. Na verdade, de equipes, você já liderança de viveu pessoas. a gestão estando ali como um executor, mas você não se limitou a isso. Exato. E o que você está trazendo para a gente aqui é a premissa de quem quer fazer a diferença, né? Isso. Porque quem quer fazer a diferença não entrega o básico. Uhum. Quem quer fazer a diferença faz o que você falou. Essa é uma oportunidade, de fato, de eu conseguir me consolidar
e de mostrar também que eu tenho outras habilidades que não é só o que eu estou mostrando aqui para o que eu fui contratado, mas eu posso trazer inúmeras fontes. Sim. Muito bacana. Então aí, se eu puder dar um recado para o pessoal mais jovem, o pessoal que está começando, então assim, não se limita a fazer aquilo que você é solicitado a fazer. Tenta fazer o trabalho do teu chefe, que automaticamente você vai adquirir mais robustez, você vai adquirir mais conhecimento e o teu chefe vai passar a confiar mais em você. Então algumas tarefas que são dele, ele já vai passar automaticamente para você. Então você vai conseguir fazer tua responsabilidade, fazer a responsabilidade dele e crescer na carreira. E obviamente quando tiver uma chance, meu amigo, é sua. Muito legal. Fazer isso e ter essa oportunidade te mostra, e mostra para quem está assistindo, um lado de um ser humano interessado. Um ser humano interessado, ele normalmente se torna interessante. Porque a gente está vendo muitas relações hoje, Gustavo, de superfície, né? Então isso que você trouxe agora e o depoimento que você deu agora para quem está assistindo é uma premissa do seguinte: se eu quero de fato fazer a diferença, eu preciso me mostrar para que as oportunidades elas aconteçam. Passando por tudo isso e tendo esses projetos para poder chegar depois no momento atual, o que você diria que foi a tua principal mudança e evolução como ser humano, entendendo tudo isso que aconteceu e aplicando isso na sua vida para que as primeiras grandes oportunidades como CTO, como C-Level aparecessem? Eu diria que realmente, voltando lá no assunto, é a capacidade de trabalhar em equipe. É a capacidade de escutar quem está trabalhando contigo. Então aí quando você começa a liderar, começa a ter a gestão de equipes, começa a ser referência, então você também tem que dar uma outra quebra de paradigma. Porque uma coisa é quando você está simplesmente ali simplesmente não, apenas no técnico, na entrega, no resultado, mas tem um outro ponto que você tem que levar em consideração e, com o passar do tempo, você vê que ele é, digamos assim, muito mais influenciador para o resultado do que simplesmente a técnica, que é entender o outro que está lá do outro lado, que é entender as pessoas, que é entender a tua equipe, que é escutar. Então você começa a ver que só aquela parte lá de resultado, gerenciar atividade, gerenciar cronograma, não está sendo suficiente para você causar o engajamento da equipe, para fazer com que 1 mais 1 dê igual a 2,5, 2,8. Então você tem que começar a criar um lado mais humano em você nas relações. Porque você já tem amigos fora do trabalho, você já tem tua família com que você tem empatia. Lógico que você tem uns conflitos, mas você tem empatia, você sabe lá, você escuta teu pai, escuta tua mãe, você conversa com teu amigo, mas por que não exercitar isso também com a equipe? Então muitas vezes você está lá naquela entrega, batendo lá o cronograma, batendo lá as atividades, checando a qualidade para ver se está ok, mas dá uma pausa, vai tomar um cafezinho, que aquele cara de repente não entregou aquilo ali porque ele pode estar passando por alguma dificuldade. Pode ser uma dificuldade pessoal, familiar, dele mesmo. Então, quando você começa a parar para escutar as pessoas, você ganha, além daquela confiança em termos de liderança técnica, você ganha confiança como pessoa. E não tem como. Você pode pensar em resultado, pensar em empresa, mas quem faz a empresa, no final do dia, são pessoas. Então você tem que tratar pessoas como pessoas. Então isso aí foi um outro aprendizado que muitas vezes, pelo menos com as minhas equipes de muito tempo para cá, eu às vezes faço o checkpoint, converso com as lideranças, mas depois vamos lá embaixo tomar um café, falar da tua vida. Se não quiser falar da tua, eu falo da minha. Uhum. E aí cria essa empatia, cria esse engajamento. Então eu acho que isso é um outro ponto super importante que para mim funcionou. E funciona até hoje também. E essa é uma das premissas que, se a gente pegar alguns autores, né, Napoleão Hill já fala sobre isso, que a ideia de você construir essas relações, o seu interesse precisa estar nas pessoas e não em você. Porque automaticamente quando você se torna alguém que consegue fazer esse nível de relação,
você consegue entender qual é o propósito de vida dessas outras pessoas. Tem muita gente que vive uma carreira hoje, Gustavo, de executivo ou de empreendedor, e ele entende o seguinte, meu propósito é não passar necessidade, então eu vou ter algo específico que eu possa me firmar ali para dar uma condição melhor para mim e para minha família. Aí ele alcança isso. Aí ele fala, não, meu propósito é crescer a minha empresa. Meu propósito é desenvolver bons negócios. Agora meu propósito é estar como líder de mercado. Quando essas pessoas chegam no grau de maturidade que o Dr. Olavo de Carvalho fala que é a 6ª para a 7ª camada da personalidade humana, ele retrata o seguinte, a pessoa começa a entrar em parafusos, porque não pode o propósito da vida ser cada vez uma coisa diferente. O grau de maturidade mostra que a sua necessidade atual e momentânea te leva para um caminho de percepção diferente. Então não tem como comparar aquele cara que precisava se consolidar para ter o seu próprio sustento com o cara que quer ser o líder de mercado. Ele pensa em coisas completamente diferentes. Só que tem uma coisa em comum. Ele ainda está pensando em si muitas vezes, ou está pensando na sua equipe, sua empresa, mas ele ainda não entendeu o que de fato ele nasceu para ser. Aí ele explica o seguinte, que da 6ª para a 7ª camada, que é quando eu já tenho tudo que eu preciso, já conquistei patrimônio, a minha empresa e as pessoas da minha empresa eu estou cuidando muito bem. E aí essas relações com as pessoas da empresa, como você acabou de relatar, mostram que a questão não é sobre você, é sobre o outro. Porque você chegou num nível de maturidade que se você não começar a devolver o que você aprendeu e apoiar essas pessoas, a vida não faz sentido. Peraí, Luigi, estamos falando aqui então que não é mais para ganhar dinheiro, não é mais para crescer patrimônio. Não estamos falando, nós estamos falando que isso é uma coisa inerente a tudo isso que a gente está falando. Só que quando você chega num grau de maturidade, você vai pensar no seguinte, quem foram as principais influências executivas, empresariais, que um dia sentaram com você e falaram o seguinte, cara, vai por aqui é bacana. Aí você parou e falou assim, mas esse cara não me conhece direito. Por que ele está me entregando um pote de ouro desse sem mais nem menos? Enquanto você não tem maturidade para entender o porquê que ele fez isso, você acha que aquele cara tem até algum nível de interesse que você ainda não entendeu qual é. Mas quando você chega nessa maturidade de troca que você falou, o que acontece? Cara, agora eu entendo o que aquele cara fez por mim. Ele chegou no nível de maturidade da vida dele, com tudo que ele aprendeu, que o propósito de vida é como eu faço com que a minha mensagem, o que eu aprendi, o que eu desenvolvi, melhore a vida daquelas pessoas, sejam empresários, sejam empresas ou sejam pessoas. Então, cara, acho que a gente consolida um propósito dentro do que a gente está fazendo aqui agora com um pouco desse testemunho. Porque a tua missão, cara, ela é muito maior do que quem você é como profissional, quem você é como família, mas esse 360 ele é muito importante. E que bom que você tem consciência disso. Fico muito feliz de ouvir isso. E entendendo tudo isso, indo mais para a parte final, a gente sempre fala do momento atual e de futuro, e a gente gosta de contextualizar o seguinte. Você vivendo como um CTO, criando a sua empresa que foi vendida, enfim, que tem toda essa questão que você vai falar aqui para a gente também. Conta pra gente como que tá esse momento atual, como foi desenvolver um projeto ou participar de um projeto que foi vendido e ter retornado também para a área executiva. Contextualiza como que foi que isso aconteceu e o que está acontecendo hoje de fato na sua vida. Então, o ponto para chegar e montar e decidir empreender teve um passo antes, que aí foi antes, eu passei um grande tempo trabalhando numa empresa, numa multinacional, que aí no processo de consolidação da carreira, então dentro da minha carreira tinha um ponto que eu disse, cara, eu preciso disso aqui. Legal. Então, que era trabalhar numa grande instituição multinacional, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Aon. Legal. Então, a maior corretora do mundo, foi um período excelente da minha vida. Então lá eu aprendi muito sobre gestão, sobre trabalhar com times multirregionais, sobre lidar com vários chefes. E lá eu tive a oportunidade de chegar no nível máximo da minha profissão, que é um cargo de C-Level. Diretor de TI, Head de TI, CIO, CTO. Então, lá eu tive.
E aí aprendi bastante também com muitas pessoas. Então os caras entendem muito do mercado de seguros. Então aí conecta lá no passado com aquela experiência que aquele cara lá atrás falou, você tem que aprender negócio. Então lá na EI eu consolidei bastante esse conhecimento em termos de seguros e tive a oportunidade de sair de gerente para ir para diretor de tecnologia, CIO, utilizando aquele mesmo princípio. Faz mais do que você precisa fazer. E aí tive uma professora excelente nisso aí, Nádia Alencar. Então ela foi minha diretora de tecnologia, então ela aprendi muito com ela. E quando ela saiu da empresa, eu assumi o lugar dela. Então foi muito, muito bacana, muito legal. E aí dentro dessa jornada, eu cheguei no cargo de CIO, legal, executei a função durante um bom tempo lá. E aí começou a vir aquela ideia, tá, mas qual vai ser o próximo passo? Vai ser CIO, indo de uma empresa para outra, tal? Pode ser uma carreira executiva, indo para empresas maiores. Mas aí veio aquela faísca de dizer, poxa, por que não empreender? Por que não fazer algo diferente? Então, tive a oportunidade de me juntar com uns colegas que inicialmente tinham um founder, que é o principal, o cara que tinha a ideia principal. E ele fundou a empresa, então a gente aproveitou o momento do sandbox regulatório da SUSEP, que ela estava estimulando empresas a entrarem no mercado de seguro, com mais facilidade, com menos barreira, com capital menor. Então, aproveitei a oportunidade e, poxa, me juntei. Então, me juntei como o CTO da empresa, Legal. responsável pelo capítulo tecnologia. Então, tinha quem era responsável pelo comercial, responsável por operações, atuária, e aí eu era responsável por tecnologia. Então, eu tive a oportunidade de tirar a empresa do zero, do PowerPoint, para criar uma plataforma de tecnologia. Que legal. E no final, essa plataforma virou, digamos assim, case e referência de seguradoras da AWS. Então, foi muito bacana isso aí. E nesse interim, aí é uma história bem, bem legal que eu acho que eu tenho muita emoção em falar isso, que é o seguinte. Então, tinha todo o business case, tinha o dinheiro dos investidores, tinha tudo pronto para montar a equipe, o plano no papel, no PowerPoint, todo bem executado, bem traçado. E eis que veio a pandemia. E aí, o que fazer com isso aí? Como que a gente faz? Aí os investidores pegaram e retraíram a grana. Ninguém estava investindo, era incerteza absoluta. Não tinha dinheiro para contratar a equipe. Então, o que é que faz? Parado não posso ficar. Desistir jamais. Então, vamos lá, arregacei as mangas. Tinha grana só para contratar um cara júnior fenomenal. Hoje ele já tá sênior, um cara super bacana. Eu e ele, na parte de tecnologia, a gente conseguiu tirar do zero. Só que assim, para isso todo mundo só vê a ponta do iceberg. Ninguém vê o que está embaixo. Virei várias noites. Tive que voltar 15, 20 anos no tempo, a minha fase de programador, desenvolvedor. Tive que estudar muito tecnologia para eu mesmo meter a mão na massa e fazer. Então assim, desci do pedestal para meter a mão na massa, que foi uma questão de sobrevivência, na verdade. Totalmente. E não podia desistir. Então, tiramos a plataforma do papel, criamos o MVP, aí veio o fundo de investimento, colocou o dinheiro e foi aquele alívio. Então, aí a partir daí a gente saiu construindo a plataforma inteira, pivotamos várias vezes, que é natural de uma startup. Sim. E aí chegou um dado momento em que a plataforma já estava consolidada, o business já sabia e tinha experimentado várias modalidades de negócio, sabia do caminho que ia trilhar. Então aí eu decidi deixar lá a empresa, então ainda tenho participações dentro da empresa, mas eu decidi voltar pro mercado, porque a vida de startup não é fácil. E aí tenho as coisas da vida mesmo, tenho um filho, tenho que cuidar do filho, tenho que ter tempo para ele, e aí eu decidi dar uma pausa nessa montanha-russa do empreendedorismo e volta mais para o mercado. Não que seja mais tranquilo, mas ele tem uma estabilidade maior. Então, essa foi a minha decisão. Mas ainda continuo sócio da empresa, continuo torcendo por eles, continuo auxiliando em tudo que é possível e tô lá.
Mas isso é a melhor parte, porque Uhum. você teve experiência até virar um C-Level. Aon, a gente falou até nos bastidores, trabalhamos no mesmo lugar, voltei a trabalhar, enfim, lá, com uma roupagem, uma visão diferente, mas é uma empresa que qualquer pessoa que ouve que você trabalhou lá olha você com outros olhos, porque não é qualquer pessoa que trabalha numa empresa dessa. Mas eu acho que o ponto principal é você revisitou tudo que você viveu em todos os cargos, desde o que você iniciou até onde você se desenvolveu, na sua totalidade ali, para poder estar numa startup e fazer o negócio acontecer. E eu tive um momento muito parecido com esse, porque quando a gente assumiu uma startup que era de gestão de saúde, voltada para a saúde e segurança do trabalho, ou seja, conectava com Aon, conectava com todos os players de mercado, inclusive seguradoras. A gente tinha que fazer literalmente aquela ideia de matar um leão por dia, que se não resolvesse naquele dia, você não tinha o outro dia a empresa para seguir. Então, reviver isso, revisitar isso, é você pegar todas as imagens do Gustavo do início até agora, como a gente já está fazendo aqui, inclusive hoje, para dizer assim, cara, como que eu fiz em cada uma dessas circunstâncias e quais são as minhas fontes de conhecimento para materializar tudo isso dentro dessa empresa. Então só deu certo porque você teve de novo humildade de entender que precisava fazer isso, que isso não é retroceder, isso é relembrar para viver e poder aplicar isso. E que bom que teve a rodada dos fundos, que bom que teve tudo isso, porque assim, você acaba tendo um ativo e você pode escolher voltar para um mercado que você gosta bastante. Sim. Então acho que o recado bacana é, eu estou fazendo aquilo que eu amo, eu fiz as minhas vontades de fato de entender que talvez eu tinha que empreender mesmo, porque faz parte do meu propósito, mas também eu tinha que voltar porque eu tenho um tesão, eu tenho uma vontade de estar naquele meio, vendo aquele movimento, enfim, conectando com empresas e desafios gigantescos. Então a gente vê o olho brilhar, né, quando isso acontece. Eu acho que isso é muito bacana. E pensando nesse movimento que você fez, né, de voltar, conta pra gente, como é que tá o mercado hoje para tecnologia dentro da tua especialidade? Esse teu retorno, como que ele está sendo e o que você está enxergando aí com as novas tecnologias, com inteligência artificial? Dá uma contextualizada do que você está vivendo hoje e do que você está tendo de visão do mercado. Sim, então assim, esse meu retorno, eu acho que você só consegue conectar os pontos quando você está lá na frente e olha para trás, né? Então hoje, graças a essa experiência, esse ir e voltar e meter a mão na massa, etc., me deu uma baita robustez e bagagem. Quando você está vivendo isso aí, é complicado. Sim. Não é? Mas depois o caminho é complicado. Sim. São algumas úlceras, noites sem dormir, que só quem passa que sabe. Sim. Mas no final, quando você passa por isso, você vê que, peraí, então eu consigo juntar os dois mundos. Um baita mundo corporativo, matricial, global, reports, etc., com um mundo muito mais ágil que é o mundo de startup, onde você tem que fazer tudo. Então, juntando isso aí, você se torna uma pessoa que consegue trabalhar em ambientes corporativos, com situações adversas de escassez. Então, você cria essa robustez. E aí, quando a gente olha agora para frente e olhando o mercado como está, eu vejo que o mercado, tanto financeiro a gente nem fala, porque o mercado financeiro, ele, pelo menos aqui no Brasil, ele é, digamos assim, uma fonte inesgotável de possibilidade de inovação, automação, eficiência operacional e disruptura absurda. Haja visto o Nubank, que chegou aí, é um exemplo, tá? Valuation lá em cima, se não me engano é o quarto ou o quinto banco, é global já. E quando a gente olha para o mercado de seguros ele se inspira muito no mercado financeiro, mas ele é um pouquinho mais, digamos assim, não tão rápido quanto a velocidade de mudanças, tecnologia, mas eu acho que é por princípio, porque o mercado de seguro ele tem que fornecer solidez, tem que ser mais conservador dentro desse ponto. Então, mas ele está mudando e eu vejo muita coisa de investimento em tecnologia
na parte de seguros, principalmente os seguros paramétricos, os seguros mais personalizados, os seguros que vão atender diretamente a tua necessidade. Sim. Eu vejo que um grande ponto aí que pode auxiliar nisso realmente é a inteligência artificial, são os algoritmos mais sofisticados que essa tecnologia traz, e eu vejo principalmente que vai ajudar bastante na eficiência operacional. Então, quando a gente vê toda essa parte, é mais comum que a gente vê essa parte aí de atendimento. Sim. Então, muito possivelmente, você cada vez mais vai estar sendo atendido, pelo menos no nível inicial, por um robô, que vai ser muito mais conversacional do que simplesmente escolher uma opção de menu. Não vai ser mais aquela coisa... Não, digite 1 para isso, digite 2 para aquilo, que era o que tinha na época, mas agora ele vai ser muito mais conversacional, então já tem casos reais fazendo isso aí. Tem os agentes de IA que já fazem isso, né? Exatamente. Toda a parte de precificação dos seguros baseado em comportamento. Então, um exemplo mais clássico que a gente vê aí é comportamento de motorista, se ele dirige mal, se ele dirige bem, se ele acelera muito, se ele não acelera. Então, e quando você olha estatisticamente, você conhece bem aí na parte de seguros também, todo mundo é classificado dentro do mesmo bolo. Sim. Então, eu vou pagar um seguro mais caro porque tem pessoas que dirigem com maior risco. Isso é injusto. Então, a inteligência artificial, os algoritmos, a captação dessas informações com Big Data, ela vai poder fornecer isso aí para que tenha seguros mais personalizados que você pague o preço justo. Claro. Também a análise de risco, vejo um grande potencial para isso, principalmente nessa parte aí. Se eu vou aceitar o seguro do Luigi ou não, porque o Luigi pode estar com uma classificação não tão boa e de repente eu não quero comprar o risco desse cara aqui, porque esse cara aqui vai ser, como a gente fala em seguro, né? Vai ser sinistro na certa. Sinistro na certa. Muito legal isso que você está falando. Tem até um exemplo, o Daniel Gorbatini, que veio aqui, e ele trabalha nessa parte de inteligência artificial, está trazendo algumas empresas de fora para cá. Mas tem uma coisa bem bacana que ele está fazendo, que é a estrutura da inteligência artificial que realmente gera transformação está na alta personalização, como você falou. Então tem muita startup de tecnologia que está tirando essas grandes de mercado, inclusive consultorias que a gente conhece, com soluções que, por conta de não ter dados específicos sobre esses padrões comportamentais, como deveriam, por estarem já há anos em clientes, as próprias empresas começaram a questionar os modelos e trazer essas empresas. Incubadoras ou não incubadoras. E é assim, ele deu um exemplo de uma empresa que faz seguro de carro, seguro de veículo, fora por aplicativo, que você paga pela hora utilizada. E ele categoriza você exatamente pelo que você falou. Se o carro tiver parado uma semana dentro de casa, você não é um risco. Só que pelo próprio GPS, se ele estiver na rua parado, é um risco de alguma questão, seja qual for. Então tem cobrança. Quando você pega o carro e sai e vai para qualquer local, a rota que você fez, tudo que você fez, ali já tem um modelo de precificação para aquele local. É alta periculosidade? Não é? É um horário de pico? É um horário mais tranquilo? Você está de madrugada ou você está num horário mais... Então ele vai te cobrando e aí no final do mês você tem uma fatura pela utilização e o risco exposto efetivamente. Sim. O que vai acontecer com os seguros de automóveis, que são os mais conhecidos que você conhece aí? Porque hoje o princípio base é o que você falou. No pool, você paga por aqueles que não conseguem, de fato, usar como deveriam, né? Então são altamente periculosos e a grande maioria a gente sabe que não são altamente periculosos. Então por que você vai pagar por eles, né? Muito legal esse depoimento. Indo para o final, acho que é bacana, Gustavo, você falar o seguinte. Passar pela jornada de quem sonhou ali com 9 anos, 8 anos e ganhou um computador, teve ali esse apoio de um pai ou de uma mãe que pôde te presentear dessa forma, né? Esse apoio, ver a sua família, seus filhos ali, seu filho vendo essa crescente, né? Esse legado que você está construindo e relembrar cada um desses momentos, a gente sempre procura entender da tua jornada, o que para você foi algo assim que falou assim, poxa,
eu quero que minha família tenha isso, eu quero que o meu filho tenha isso, eu quero que as pessoas que eu amo, que estão próximas de mim, tenham a oportunidade também de viver algo parecido, que seja até melhor, mas que eles tenham a oportunidade de poder passar por essas experiências enriquecedoras, seja em equipe, seja o 360 como ser humano e profissional. Então, eu queria que você desse um recado para você mesmo, pensando em tudo isso, olhando pro Gustavo ali que ganhou aquele computador de 9 anos, o Gustavo que foi fazer a faculdade, que estudou, que bateu um papo com o tio, pô, não vai por aqui, vai por aqui, e falasse, cara, valeu a pena? Não valeu a pena? O que você falaria para esse menino e para esse jovem que estava cheio de desejos de aprender com quem você é hoje, como se você estivesse falando de um pai para um filho, se isso valeu a pena, se não valeu? Qual é o recado que você daria para você mais jovem? Olha, essa pergunta pegou, hein? Porque você sempre olha para trás, aí você sempre fala, se eu tivesse feito isso, ou se em vez daquilo eu tivesse feito aquilo outro. Mas se fosse assim, acho que nada teria feito essa jornada acontecer dessa forma. Não que seja a melhor jornada possível, mas, cara, é uma jornada que, pra mim, tá bom, eu tô feliz. Sim. Então, eu acho que eu não mudaria muita coisa não, Luigi, mas o que eu colocaria, que eu me lembrando de tudo, e que ainda hoje tenho. Porque eu tô fazendo esse bate-papo aqui, mas eu não tô no fim de carreira. Claro, ainda tenho muita coisa. Tem muita coisa. Muita madeira, ainda tenho muita lenha para queimar. Mas assim, o que eu diria para mim mesmo não, nos momentos de fraquejar, de ter pouca esperança ou de perder um pouco a fé, de ter medo, de ter dúvida, continua persistindo. Continua persistindo, continua acreditando, trabalho duro, porque de um jeito ou de outro vai dar certo. Se não for por esse caminho, se você bater a cabeça na parede, cara, se você continuar com aquela visão, sem desistir, você vai arrumar um outro caminho de contorno. Pode levar mais tempo, pode levar menos tempo, ou até antes de bater, pode aparecer alguma solução que te dá uma rampa para pular aquele muro, mas eu acho que é não desistir. E aí, como que fazer para não desistir? Isso é uma coisa que eu também aprendi ao longo do tempo e estou mais forte agora, que é aquilo que a gente falou no começo, é o propósito. Então, qual é o propósito hoje? O propósito é longo prazo. O propósito é ideal de vida. Então, hoje eu diria para você, com toda certeza, meu propósito hoje é ser um pai melhor, ser um bom pai, ser referência para o meu filho no futuro, que ele tenha condições de, quando tiver dúvida, quando ele tiver adulto, quando tiver dúvida, vir conversar comigo, conversar e se abrir comigo, porque eu acho que se eu conseguir chegar nesse nível, é porque automaticamente eu fiz coisa boa. Com certeza. Então, se eu colocar isso como propósito de ser um ser humano melhor, eu acho que todas as iniciativas, todos os projetos, porque projeto tem início, meio e fim. Sim. É aquilo que você falou, vou atingir tal cargo, vou ser referência no mercado, mas tá aí, quando eu chegar, acabou. Mas se você tiver o propósito, você vai ter vários projetos vão surgir assim quando cada um acabar, várias iniciativas vão surgir ao longo do caminho, porque a jornada vai ser até o final da tua vida. Isso. Então, eu diria isso pro Gustavo, que nunca desista e sempre busque ter o teu propósito. Hoje, meu propósito era ser um bom profissional, ser um bom ser humano, mas eu acho que o grande ponto que me enriqueceu mais até como ser humano foi ter tido meu filho. Então, eu acho que se eu for esse cara referência para ele, é porque eu consegui fazer todos os projetos e iniciativas de um modo certo, bacana e com êxito. E aí eu vou te falar uma coisa que vai além disso tudo. Você já é essa referência e você vai ser cada vez mais. E quando a gente tem o propósito de vida, ele nunca acaba, só acaba quando a vida acaba. Será que é só quando a vida acaba? Porque quando você se for, ele perdura. Porque ele continua no seu filho, ele continua nas vidas que você impactou nas empresas que você trabalhou. Então, ele continua através da tua esposa, dos teus familiares, de pessoas que tiveram a oportunidade de ver uma história escrita pelo Gustavo.
Então, acho que esse é o ponto principal do que a gente faz aqui hoje, que é poder olhar para você e falar assim, cara, parabéns por isso, mas nunca se desvie desse cenário, porque as pessoas, elas, nas dificuldades ou em momentos que são difíceis, elas tendem a buscar opiniões de pessoas que nunca construíram nada, que nunca desenvolveram de fato nada, mas quando a gente tem um olhar para o futuro, no que a gente quer como jornada de vida e como propósito real, que está sempre no ser humano, no outro, e não muito na gente, e a gente acaba se tornando especial por isso, a gente começa a entender que qualquer coisa que você colocar a mão vai ser por conta daquele foco que você tem lá na frente. Seja um propósito de sentar aqui e bater um papo, seja alguém que te chama na rua e te pede um prato de comida ali, pode me ajudar, seja alguém que te pede uma orientação em tecnologia, como vai acontecer nas suas redes sociais, no seu posicionamento, enfim. Não permita que isso se acabe em hipótese alguma por nenhum motivo. Tá? E dentro de tudo isso, o que para você é a principal verdade do Gustavo hoje? Você falasse assim, ó, pessoal, dá um recado para quem está assistindo aqui e para quem vai te assistir depois no LinkedIn, no YouTube, enfim, onde você estiver. De tudo que você viveu, o que para você é a principal verdade que uma pessoa que está começando ou que está no mesmo momento que você, voltando a ser um executivo, deveria levar como propósito para a vida e que te fez hoje ser a pessoa que você é? Olha, eu diria que seguir seus princípios. Seguir o que teu pai e tua mãe te ensinou. Seguir esses valores que foram passados para você, que no meu caso foi muito bacana. Se manter sempre no caminho da verdade. Não se utilizar de artifícios, artimanhas para conseguir dar um salto maior. Eu acho que seguir o caminho correto, retidão, eu acho que é o caminho. Porque se não está dando certo naquele momento, de repente você não está no lugar certo. Pode ser. Então, se você for correto com as pessoas, se você for justo, de um jeito ou de outro, o que é teu vai vir da melhor forma. Então, acredito muito nisso. Show de bola. Meu amigo, obrigado por esse depoimento, obrigado pela tua verdade, parabéns por se encorajar e querer compartilhar isso. E entenda que você tem um chamado. Existem inúmeras pessoas que nasceram para ouvir você, para compartilhar e confraternizar com você sobre aquilo que você já se desenvolveu, e elas estão ansiosas por ter esse chamado atendido. Então, quando esse propósito de vida se torna uma coisa mais universal e pensando em energia, em fluxo, quanto mais você fizer isso, quanto mais você disseminar isso, mais você vai ter o carinho, a devolutiva e o reconhecimento em cima de tudo isso. Então, parabéns, cara, de verdade. E eu acho que agora tem alguém que quer falar alguma coisa aqui que eu acho que eu sei, ó. Aqui. Vem cá. Aê! Isso aqui é a razão da minha vida. Olha ali pra câmera, Rafa. Olha pra câmera, dá um tchau pro pessoal. Meu nome é Rafael. Isso. Pronto. Legal. Obrigado, Pô, Luigi, obrigado abraço, pela oportunidade. Foi emocionante estar aqui contigo. Que bom. E que esse formato você consiga replicar cada vez mais para mais pessoas. Porque eu acho super interessante e aconselho todo mundo a vir aqui, sentar nessa cadeira, trocar ideia nesse formato que, para mim, foi muito prazeroso. Valeu, meu amigo. Obrigado. A honra foi minha. E vocês acompanham a gente no YouTube, Spotify, TV São Caetano. A gente vai passando cada vez mais aqui oportunidades de conexão. Tem mais novidades vindo por aí. Fiquem com Deus e espero que vocês desfrutem desse sentir. E tudo que te faz sentir faz sentido, então compartilha com as pessoas que você ama e que sabe que de alguma forma precisam ouvir uma mensagem como essa. Um abraço a todos.